Então, o que faz um piloto ser o melhor piloto, na tua opinião? É uma pergunta muito difícil de responder, porque tem vários jeitos, mas na minha concepção é uma combinação de diferentes fatores. Um deles é disciplina, um deles é preparo, treinamento, tem um componente de talento, tem um componente de reflexo, que um tem um reflexo mais rápido que o outro, tem um componente de dedicação, tem um componente de ética de trabalho. Mas no final, você pilotar um carro, que a gente pilotou a 350 km por hora, ele é uma técnica. Primeiro que assim, ninguém que está lá tem problema, porque muita gente fala de coragem, ele é mais corajoso, menos. Não. Todo mundo que está lá sabe o risco que está correndo, e quando você está com o capacete, não passa na sua cabeça nenhum tipo de risco. Senão você está no esporte errado. É uma técnica, é quem freia no lugar certo, quem acerta o carro melhor, quem acelera mais rápido no lugar certo. É uma técnica de como você aplica todo esse conhecimento na pista. E a preparação faz diferença. O acerto do carro, entender como o carro funciona faz diferença. O Senna era muito bom nisso, por exemplo. Ele era muito detalhista, ele ia no detalhe mínimo do carro para tentar acertar. E se você tem um carro melhor que o outro, você e o carro vão ser melhor que o outro. Então, isso faz parte também. Então, acho que essa combinação de fatores que é difícil para falar para você qual é o peso deles, mas sem dúvida é uma combinação deles. E você perde isso com a idade, como qualquer tipo de... Como você comparar, por exemplo, o Messi e o Cristiano Ronaldo. Talvez seja muito mais bem... Um é muito mais bem preparado fisicamente, talvez tenha mais disciplina, o outro teve mais talento, mas eles foram equivalentes em vários anos, quem seria o melhor daquele ano. Então, assim, não existe uma fórmula, acho que é uma combinação. Quanto ganha o pior piloto e o melhor piloto por ano? Da Fórmula 1? É. O melhor piloto acho que ganha na faixa de uns 50 milhões de dólares por ano, e o pior ganha 0. Tem gente que não ganha, tem gente que paga para correr, ou ganha menos. Mas o pior remunerado? Um salário base de entrada ali vai ser baixo, vai ser na faixa ali de uns 250, 500 mil euros. Ano? Ano. O salário de entrada. O Senna, por exemplo, o primeiro ano dele na Fórmula 1, ele ganhou 0. E no último? Ele ganhava $1 milhão por corrida. Ele era o mais bem pago disparado. Na época, né? A gente tá falando aí nos anos 90. Ele ganhava $1 milhão por corrida. São 20? Na época eram 17, hoje são 23, 24. Uhum. Fala sobre o Zero Summit. O que é isso? Qual é o projeto? Mudando um pouco de assunto, o Zero Summit é um evento que eu criei com mais 2 colegas, que é para ver a oportunidade de negócios na transição energética. Então, assim, como a gente falou de mobilidade, carro elétrico, o Zero Summit chama as empresas, chama a galera C-Level para conversar, para trocar ideia, trocar oportunidade de negócio. A gente faz uma ou 2 vezes por ano, uma no Brasil, uma internacional, e cria esse networking das empresas que estão nesse ramo. Buscando se descarbonizar. Exato, a oportunidade nessa transição energética. Então, desde a área de supply chain, por exemplo, a Minerva foi lá no Zero Summit, porque eles estão produzindo, hoje em dia a Minerva é um dos que produz a carne com a menor pegada de carbono que existe. Então isso gera um ativo, ainda não é precificado no ativo da carne que você compra, mas é um ativo super importante, principalmente para exportação. Eles foram lá falar como eles fazem isso, quais são as oportunidades, como fazer isso, quais são as tecnologias que eles detêm para fazer isso. Então a parte de agricultura, comida, vestuário, energia, mobilidade. E esse ano a gente fez um sobre crédito de carbono, que é o que a gente falou sobre essa externalidade negativa de você, que é para você comparar diferentes indústrias com o mesmo benchmark, seria o crédito de carbono. Então o Brasil esse ano durante o G20, que o Brasil está num momento muito bom, porque a gente tem G20 e COP no nosso país. E no G20 aconteceu
esse passo em direção ao marco regulatório do carbono. Então, você vai poder fazer compra e venda de carbono e, com isso, preservar florestas, uma indústria ou uma empresa que tem uma pegada de carbono que faz um processo de uma forma mais eficiente, vai ter uma vantagem, vai poder precificar essa vantagem de ser mais eficiente e colocar isso no mercado. Essa é a função do Zero Summit, ter essa conversa, explicar e entender melhor. Agora, sobre transição energética, cara, assim, tem uma percepção que, sei lá, nos últimos 30, 40 anos se fala disso, se fala e só aumenta a poluição, né? E mais, uma janela mais recente de tempo também se fala assim, pô, o Brasil tem uma mega oportunidade na transição energética, porque o Brasil vai criar um crescimento verde e tal. No final das contas, assim, a gente não, eu não sei se a população não vê, ou se não acontece, ou se é muito lento mesmo, mas assim, qual que é o tamanho da oportunidade do Brasil de se colocar nisso e o resto do mundo está disposto a pagar? Bom, primeiro, o nosso pico de consumo de combustíveis fósseis foi em 2019. A gente já consome menos do que a gente consumiu. Então, a gente já não necessariamente está... A gente está gastando e consumindo muito mais energia. E a gente nunca teve tantos bens, tantos serviços e tanta mobilidade para menos impacto... Consumo de gasolina. Consumo de combustíveis fósseis. Então, a gente já diminuiu o pico. E em relação ao Brasil... O Brasil, como você falou, nossa matriz energética já é renovável, a gente tem um potencial gigantesco, mas a gente tem lá uma cidade chamada Brasília que atrapalha isso de forma absurda. Então os caras foram para a COP, o G20, que eu acabei de falar. Foram lá no G20, o Biden foi lá na floresta, lá na Amazônia, Macron, se abraçaram. O governo voltou e botou 25% de imposto na placa solar. Na placa fotovoltaica. Um absurdo completo. E óbvio que a população não é notícia do capa do UOL. É que o primo do Haddad tá importando. Sei lá. Não, tem um lobby gigantesco da indústria de carvão e combustíveis fósseis no Brasil. Os caras estão agora renovando concessão de 20 anos, subsidiado, para produzir energia de carvão no Brasil. O Brasil não precisa mais. Eu fiz uma conta... o custo, você falou que custa mais caro, não custa. Para a gente construir Belo Monte, pela quantidade de energia que produz Belo Monte, se você tivesse pegado aquele capital e comprado placa solar, ia produzir de 3 a 4 vezes mais energia que Belo Monte, sem construir nada. Pega aquele capital, compra a placa solar e distribui aí para a galera. Ia produzir mais energia do que Belo Monte. Se você cobrir a área alagada de Belo Monte com placa solar, produz mais energia que Belo Monte. No Brasil, para a gente ter a produção 100% fotovoltaica, digamos que a gente vai fazer agora, o Brasil vai ser, tira tudo que já tem e faz fotovoltaica quanto precisa. Precisa de um quadrado, quem quiser pode calcular, de 40 quilômetros de produção total de eletricidade, tá? Não tem pico, não tem média, é só produção geral. É só um exercício teórico. É um quadrado de 40 quilômetros por 40 quilômetros. É pequeno. Tem nem Osório. Vamos fazer. 40 por 40 quilômetros. O catavento, né? Ia custar 150 bilhões de dólares, tá? Obviamente é um projeto. Mas para ter uma dimensão do tamanho do país, quanto a gente consome de energia e qual seria a relação fotovoltaica disso. Então, hoje em dia, o watt-hora mais barato no Brasil já é fotovoltaico. Então, eu concordo com você. Eu sou contra, da mesma forma que eu falei dos V8 e dos V10, políticas governamentais que vão forçar a goela abaixo práticas pseudoambientais para piorar a qualidade de vida do cidadão. Então, por exemplo, forçar carro elétrico, só que o custo da corrida do táxi ou do Uber vai multiplicar por 2. Isso está errado. Mas existem diversas tecnologias que já fazem os dois ao mesmo tempo. Carro elétrico é uma delas, placa fotovoltaica é outra delas, ganho de eficiência, por exemplo, com heat pumps em casas, melhor insulação para calor e frio. Tem várias tecnologias que o governo poderia ser muito mais eficiente alocando capital do jeito certo. Mas não é assim que funciona, obviamente. Tem o lobby, tem o irmão, tem o primo, tem o cara que já está há 20 anos fazendo aquilo. Então, o principal é
os direitos adquiridos e os lobbies para o avanço dessa tecnologia.